Saúde os irmãos, com a paz do Senhor. Louvado seja Deus. Deus possa falar nesta noite conosco. Aleluia. Louvado seja Deus, como Ele já vem falando, através do louvor, as mensagens, orações. Aleluia. Louvado seja Deus. Na verdade, se eu fosse para casa, já ia alegre, feliz. Louvado seja Deus. Mas na verdade o Senhor tem os seus mistérios, né? Louvado seja Deus. Estamos aqui, aleluia, para fazer a vontade do Senhor. Aleluia. Que Deus possa falar nesta noite ainda. Louvado seja Deus, mais um pouquinho, né? Porque nós somos carentes, necessitados da sua graça, da sua misericórdia. E na verdade a misericórdia do Senhor é a razão pela qual essa igreja está de pé, existe, né? Desde a igreja primitiva até os dias de hoje, muitas lutas vieram, surgiram. Louvado seja Deus. Mas a semente do evangelho dos irmãos que morreram sangrando, louvado seja Deus, ela jamais acabou, né? Louvado seja Deus. Mas às vezes eu fico pensando, para que o evangelho chegasse até mim, até você, muitos irmãos pagaram até com a vida. E na verdade, às vezes nós pagamos tão pouco pelas vidas que Jesus ainda tem para salvar, né? Mas que Deus possa nos abençoar, possa nos despertar. Afinal de contas, o tempo está próximo, tudo está chegando ao fim, as coisas estão se funilando. Aleluia, louvado seja Deus. E eu estava pensando uma coisa, o pastor falou em profecias que Deus nos usa, e eu pensei, eu também passei muito tempo falando uma coisa que, se eu pudesse, não tinha profetizado, não tinha existido, não tinha acontecido. Pela misericórdia de Deus, eu tenho 18 anos que eu aceitei a Cristo, e questão de tempo, né? Não faz a gente crente, mas Deus tem me mantido na sua presença. Eu só fiquei 6 meses nas cadeias, assim, nos bancos. Logo eu fui separado para obreiro, pela graça de Deus, misericórdia do Senhor. Além daquele trabalho da granja, né? Na época era o irmão Francisco Nunes, o dirigente, e uma pessoa dele era o irmão Alfredo. Eu gosto muito desses dois presbíteros. Na verdade, eu me identifico muito com eles, porque eu estou no que estou por Deus, pelos líderes da gente, né? O pastor, o irmão Francisco, o irmão Alfredo, e alguns irmãos que gostam da gente. Mas, irmãos, muitas coisas que eu sempre falo nas congregações, sempre falava, e ainda hoje eu falo. As pessoas falam em tempo difícil, né? Eu disse, irmãos, ainda está bom, ainda vai ficar pior. E os irmãos diziam, mas por que, irmão Flaviano? Porque veio aí um governo que a igreja não queria que viesse. Mas para esse governo assumir o tempo, o mundo vai estar passando uma situação muito difícil. Porque se tudo estiver muito bem, esse governo não vai assumir, porque nós não vamos querer. Como nós vamos querer alguém? Como nós vamos aceitar um governo se tudo vai estar muito bem? Nós até conhecemos, Deus vai nos anunciar, vai sempre nos revelar acerca dessas coisas. Mas muitas pessoas não conhecem. Esse governo está prestes a assumir, louvado seja Deus, louvado seja Deus, a começar a exercer o seu governo. Esse homem está prestes a exercer o seu governo. Muitos não conhecem, mas quem conhece a palavra de Deus sabe que está próximo. E eu fico pensando, seria bom que eu não tivesse falado, seria bom que não tivesse acontecido, estivesse acontecendo. Mas eu falei muitas vezes nas congregações pela qual eu andava, e hoje eu vejo, na verdade, nós estamos chegando no fim. Não tem mais para onde a gente ir. Na verdade,
eu não vou falar sobre isso. Eu vou ler aqui no Evangelho, melhor dizendo, no livro de Isaías, no capítulo 40, e do versículo 31, uma mensagem muito conhecida da igreja. Eu vou ler aqui só um versículo da palavra de Deus. Aleluia. Isaías capítulo 40, louvado seja Deus, versículo 31, no último versículo deste capítulo, né? Aleluia, Deus. Louvado seja Deus. Aleluia, Deus. Essa mensagem é muito conhecida por todos nós. Vamos ler. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Soberano Deus e amado Pai, Deus de eterna bondade, Deus de maravilha, que Tu possa, Pai Santo amado, nesta noite trazer para todos nós uma mensagem, Pai Santo amado, vinda do céu, possa nos abençoar grandemente, Pai. Deus Santo amado, Deus bondoso e querido, aleluia, me toma na Tua presença, Pai Santo amado, não só a mim, mas todos os irmãos, para que não venha nada, Pai Santo amado, do homem, mas que tudo venha, louvado seja Deus do céu, para edificar o Teu povo, a Tua igreja. Abençoa, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Irmãos, Isaías, quando ele comparou essa ave com o crente, na verdade, Isaías estava cheio do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja Deus. De acordo com a ciência que estuda as aves, só há duas aves, né? Com a mesma estrutura, que é a águia e o beija-flor. Mas o beija-flor é somente um passarinho, né? Pequeno. E a águia com a mesma estrutura, mas ela tem força suficiente, robustez, né? Para vencer os vendavais, as tempestades, a escassez ou qualquer dificuldade, para abater qualquer, louvado seja Deus, sua presa, né? Então, na verdade, o crente, cheio da graça do Espírito Santo de Deus, ele vê as lutas vindo, ele vê o tempo chegando ao fim, mas ele entende, só tem uma solução para o povo de Deus, só tem uma solução para todos nós: buscarmos força do Senhor. Louvado seja Deus. Porque na verdade a Bíblia diz que o que há de vir virá. A gente não desejava, mas tem algo que a gente deseja muito, que é a vinda de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja Deus. E então, muitas vezes, nós até chegamos na igreja desanimado, triste, abatido. As lutas desta vida parecem ser maiores do que nós. Mas na verdade, Isaías comparou a mim e a você com esta grande ave, né? Não como simples, como uma simples andorinha, ou como um pardal assim, que voa baixo, como lixo, né? Isaías comparou você com a águia, né? Louvado seja Deus, que pertence à família dos falcões, dos falconizes, que está sempre preparada, louvados, para vencer as tempestades, os vendavais, a escassez de comida. Louvado seja Deus, ela sempre arranja uma forma, louvado seja Deus, de abater ali, né, a sua presa. Então, louvado seja Deus, o que o crente precisa é disso. Louvado seja Deus, é desta força que vem de Deus. A águia pertence à família dos falcões, né, das grandes aves.
Você pertence à família do grande Deus, louvado. Daquele que criou o céu e a terra, louvado seja Deus. Daquele que não cabe ali, louvado seja Deus, no porta-retrato. Louvado seja, daquele que não cabe no cordão, numa pulseira, pendurado no pescoço. Daquele que não cabe ali, louvado seja Deus, no seu carro pendurado. Você pertence à família de um Deus, louvado, que está aqui nesta noite. E Ele é tão grande que enche esse ambiente, que enche essa igreja, que enche o teu coração, que fica a ponto de eu caber dentro de você. Porque o Espírito de Deus vai enchendo o crente, e ele se sente assim. Louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Então, a águia, ela na verdade, ela está preparada, louvado seja Deus, para vencer qualquer dificuldade. E o crente, louvado seja Deus, aleluia, louvado seja Deus, que está na presença de Deus, da mesma forma. Todos nós passamos por lutas. Às vezes eu olho para a vida do irmão, da irmã, parece ser mais fácil do que a minha. Às vezes eu olho para a sua cruz, parece que é mais leve do que a minha. Louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Mas Jesus Cristo disse: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Louvado seja. E que você saia daqui mais forte, mais preparado para carregar a sua cruz. Louvado seja Deus. Porque na verdade aquele que te escolheu, Ele está aqui nesta noite para te fortalecer, para te reanimar, para dizer para você que Ele é poderoso para guardar o seu depósito até o fim. Louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, esta ave, ela é uma ave, vou encurtar, louvado seja Deus, o tempo é um pouquinho rápido, mais rápido do que eu. Aleluia. Esta ave, ela é uma ave que vive muito, tem uma vida longa, né? Digamos assim, ela vive em torno de 60, 70 anos. Mas chega uma época que ela envelhece, e ali ela fica, louvado seja Deus, numa situação que só tem uma solução para ela: ou buscar o renovo ou morrer. E às vezes eu fico olhando para mim e para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Só existe uma solução: ou nós buscamos o renovo do céu, ou nós vamos, louvado seja Deus, recuar na fé, louvado seja Deus. Mas não é isso que o nosso Deus quer. Não é isso, louvado seja Deus, que nós devemos querer, louvado. Nós não podemos cruzar os braços, não podemos, louvado seja Deus, dar, louvado seja Deus, por fraco, louvado. Nós não podemos entregar os pontos, porque na verdade Deus te comparou, louvado seja Deus, com uma ave como esta, louvado seja Deus, que ela está sempre pronta, sempre preparada para lutar, ainda que ela tenha que buscar o renovo, ainda que ela tenha que se renovar, louvado seja. Aleluia, louvado seja Deus. Mas na verdade, de acordo com a ciência que estuda as aves, eles dizem que ela envelhece, e ali as suas unhas, né? Louvado seja Deus, que ela pegava ali a presa, não são mais as mesmas. O seu bico afiado para rasgar o alimento, a carne ali não é mais o mesmo. As suas penas começam a cair e ela começa a envelhecer realmente, e ela ali não vê outro jeito a não ser buscar o renovo. E isso acontece ainda na metade da sua vida, louvado. Ainda tem muitos anos pela frente, louvado seja Deus. Aleluia, Deus.
Ainda tem uma longa caminhada, irmãos, louvados. Ainda vão vir muitas lutas, irmãos, louvados Senhor. Mas nesta noite o Senhor manda te dizer, te renova, te fortalece, porque as lutas vão vir, mas tu precisa estar preparado, porque eu te escolhi para ser um vitorioso, para ser uma vitoriosa, e tu não pode desistir. Oh, meu Deus. Deus manda dizer desta noite, ainda há um longo tempo, ainda há um longo período, louvado seja Deus. E a igreja jamais pode desistir, louvado seja Deus. Nós temos a marca, louvado, das promessas nas nossas mãos. Nós fomos lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. E essa igreja é, na verdade, a alegria do Senhor. Glória a Deus. A águia suprema, louvado, ela fala para você nesta noite, louvado. Ela enche este ambiente e fala para você, louvado. Não olha para a dificuldade, não olha para a luta, louvado. Não olha para a tempestade, porque Deus diz nesta noite, não te intimida, porque na verdade o crente, cheio do Espírito Santo, ele é como esta águia. Para ele não tem luta, não tem tempestade, não tem demônio que tire ele da presença do Senhor. Oh, meu Deus. E Deus te dá nesta noite uma nova visão espiritual, louvado seja Deus. Porque a águia, louvado seja Deus, ela, numa altura de mais ou menos, louvado seja Deus, mais de 1 quilômetro, ela enxerga uma formiga andando no chão. E há muitos crentes dentro da igreja que não tem visão espiritual, mas Deus nesta noite fala contigo, te fortalece e vai para casa com uma nova visão, porque diz nesta noite o Senhor, diz o Senhor nesta noite, você nasceu para ser águia. Glória a Deus, louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia, não olha para a tua luta, para a tua dificuldade, porque vocês são águia do Senhor, louvado seja Deus. E o Senhor nesta noite fala para ti, o tempo é longo, mas a força e a visão que eu te dou, te fará um vencedor, uma vencedora. Glória a Deus. Olha com o olhar de águia, se enche do Espírito Santo, louvado seja Deus, porque o Senhor nesta noite fará isso na tua vida. Aleluia. E às vezes começamos a pensar, está muito difícil, está muito escasso. Mas o Senhor diz, é porque vocês estão voando muito baixo, louvado. Comece a voar, louvado. Comece a sentir o poder do Espírito Santo. Comece a se renovar. Te lembra do primeiro amor. Volta ao princípio, porque o Senhor tem algo grande no meio deste povo, no meio desta igreja. Aleluia. E aquela águia, ela só tem uma solução, é se renovar. E ela decide por isso, louvado seja Deus. E se você se decidir nesta noite a se renovar, você vai ver, nunca mais será aquele mesmo crente, louvado seja Deus, que ia para a igreja que não tinha outro lugar para ir, ia para a igreja e não sentia a presença, mas porque o Senhor nesta noite quer se aproximar de ti. O Senhor nesta noite se aproxima de pessoas aqui, louvado seja Deus, porque como Ele já falou, o tempo é longo, a luta é grande, louvado seja Deus, mas voa mais alto, voa nas asas do Espírito Santo, e olha com o olhar de águia e vê a tua vitória vindo. Oi, louvado seja Deus.
E aquela águia, ela voa, louvado seja Deus, para uma montanha bem alta, cheia de pedra, aonde o humano não consiga alcançar, louvado. Aonde o malfeitor não vai chegar, louvado. O Senhor está dizendo nesta noite: voa alto, voa, aonde ele não consiga te alcançar. O Senhor diz nesta noite: eis que eu vos escondo num lugar muito escondido, que o inimigo não vai conseguir te sentar mais. O Senhor diz nesta noite: os meus pequeninos louvados estão sendo procurados mais forte aqui na terra, mas eu farei nesta noite com que ele voe mais alto e se esconda, para que o inimigo não possa tocá-los. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E as suas unhas, que ela cravava na presa e segurava, não é mais a mesma. Diz os estudiosos que ela vai e rasga ali nas pedras, nas rochas, e arranca, louvado, aquelas unhas. Ela vai, arranca as suas penas, ela taca o seu bico ali nas pedras e ali arranca para que seja renovado, louvado. E ela fica ali por um período, louvado seja Deus, ali sofrendo com fome, louvado seja Deus. Mas eu digo nesta noite, louvado seja Deus, que você esteja faminto nesta noite, louvado. Que você esteja faminto nesta noite. Que você entenda, só tem o Espírito de Deus para te fortalecer, para te deixar farto, para você não se lembrar mais das coisas do mundo que o inimigo está te oferecendo. Você não pode se alimentar do que está lá fora. Me canta lá. Aleluia, Deus. E ali fica ela, louvado seja Deus, buscando, passando, louvado seja Deus, por esse renovo, louvado seja Deus, passando para uma nova fase da vida, louvado seja Deus. E nós precisamos, nós, igreja do Senhor, precisamos entender: as coisas vão vir, os tempos vão ficar difíceis, mas essa igreja precisa passar para outra fase da vida, louvado seja Deus. E só há uma maneira de nós mudar de fase, louvado seja Deus. Só há uma maneira de nós passar dessa fase para outra fase. É se nós buscar o renovo, se nós decidir ser renovado, louvado seja Deus. Se a gente ficar na mesmice, se a gente fizer corpo mole, a gente vai morrer. Mas aquela águia, ela decide dar o melhor de si para buscar o renovo. E o que nós estamos dando? O que nós estamos dando de nós para buscar esse renovo, louvado? Ficamos olhando a dificuldade, o tempo passar, o governo antes que se aproximar e dizer: será que tem um lugar para mim lá no céu? Tem. Mas nós só vamos mudar de fase se nós buscarmos o renovo, assim como a águia, louvado seja Deus. Não há outro jeito, louvado seja Deus. Mas muitas vezes nós ficamos, louvado seja Deus, pensando, louvado seja Deus, em coisas lá de fora, coisas oferecidas pelo inimigo, louvado seja Deus. Às vezes ficamos anos e anos na igreja, louvado seja Deus, em vez de crescer na vida espiritual, louvado, não damos lugar ao Espírito de Deus. Mas a águia ali, louvado seja Deus, depois de um período, o seu bico cresce, as suas unhas crescem, as suas penas se renovam, e ela dá o maior voo que ela já deu na sua vida, louvado seja.
Depois do renovo vem o maior voo que ela deu na sua vida. Depois do renovo nesta igreja, depois de uma dificuldade, e louvado de um período muito difícil, esta igreja vai se renovar, vai ser renovada, vai mudar de fase e vai dar um grande voo, o maior voo que ela deu na sua vida. Louvado seja. Glória a Deus, louvado seja Deus. Vamos nos preparar, louvados sejamos, para aquele grande dia, louvados. Será um dia de festa, de muita alegria para mim e para você. Será, na verdade, algo extraordinário para a vida da igreja. Mas, na verdade, louvado seja Deus, para que esse dia aconteça, para que você possa dar este voo, você precisa se renovar hoje, porque o meu amanhã depende do meu hoje, louvado seja Deus. Aleluia, Deus. O nosso hoje dependeu do ontem da igreja. E o da igreja de amanhã depende do nosso, da igreja de hoje, louvado seja Deus. Então, vamos escolher o renovo, louvado seja Deus, para que a gente não possa ser tragado pelo inimigo, louvado seja Deus. A Bíblia diz que ele anda ao nosso redor procurando quem possa tragar, quem possa destruir, louvado seja Deus. E não é a igreja do Senhor que vai ser destruída. Em nome de Jesus Cristo, nós vamos escolher o renovo, louvado seja Deus. E eu peço aos irmãos, medite nessa mensagem, escolha o renovo, para que você não venha se afastar dos caminhos do Senhor, louvado. Porque os dias do Senhor vêm como ladrão sem avisar, louvado seja Deus. Assim como o relâmpago que vai de uma extremidade do céu até a outra, numa rapidez muito pequena, da mesma forma será o dia da vinda do Senhor. Não podemos brincar de ser crente, louvado. Vamos andar, louvados, como cristão, tendo um testemunho exemplar, aonde quer que a gente vá, seja em casa, no trabalho, no colégio, aonde quer que a gente vá, na igreja, que a gente não seja crente só na igreja, mas a gente seja crente aonde quer que a gente chegue, louvado. Esse é o maior renovo da igreja, louvado. Ter, na verdade, um verdadeiro testemunho de cristão. Agradeço minha oportunidade, em nome do Senhor Jesus Cristo.